Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, e além da forma bizarra, não há nada de especial nelas, exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso sistema solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso sistema solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte, ou Ares, é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no sistema solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o sistema solar, o que é irônico, considerando seus nomes imponentes. De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses 2 satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras, todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos. Mas então o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles. E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes, mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes, até 19 km de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo. Alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 km de largura em Phobos. Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera, e o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2. Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre, mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo. Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas, e todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta,
ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não têm nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3. Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu. Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte. Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim, em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa Lua irá colidir com Marte ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de Lua Marciana Condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito. Vamos torcer para que a próxima missão Mars Moon Exploration revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo. Marte é um planeta seco, rochoso e estéril. É difícil imaginar que uma vez o planeta vermelho pode ter tido uma paisagem semelhante à nossa. Mas os cientistas acreditam que este é o caso e que milhões de anos atrás, Marte estava repleto de vastos oceanos de água. No início de 2021, a NASA enviou seu rover mais avançado até o momento para o planeta vermelho. Sua missão é pesquisar quaisquer sinais de vida microbiana que indiquem o passado do planeta. Eles chamaram o veículo espacial de Perseverance, ou Percy, para abreviar. Até mesmo o pouso inicial do Percy em Marte foi uma descoberta científica. O rover pousou usando navegação automática junto com câmeras a bordo para rastrear a superfície do planeta e encontrar o local ideal para pousar. Isso ajuda os cientistas a descobrir as melhores opções de pouso para futuras missões a Marte. Percy atualmente percorre o planeta vermelho guiado por um novo e altamente avançado sistema de navegação automática. A maior parte do dia é gasta analisando formações rochosas. Percy é equipado com um laser de alta tecnologia que dispara um pequeno feixe preciso nas rochas. O laser cria um plasma a partir das mostras rochosas. Em seguida, o espectrógrafo a bordo do Percy analisa o plasma para identificar a composição química da rocha. Duas das descobertas mais significativas do Percy até agora são as rochas que foram apelidadas de Maas e Eagle. Essas palavras vêm da língua Navarro, em homenagem a um engenheiro da NASA da tribo nativa americana Navarro. Maas significa Marte e Eagle significa diligente. Essas duas rochas têm composição semelhante ao sal, o que significa que são ígneas.
Se você não está familiarizado com essa espécie de rocha, ígnea significa que se formou a partir de uma erupção vulcânica. A forma atual de Maase e Ego sugere que elas foram moldadas por um ambiente com água. Isso poderia ser a prova de que Marte já teve bastante água. Outra rocha interessante descoberta foi apelidada de Harbor Seal, foca comum em português. Essa é uma rocha escura e lisa que os cientistas acreditam ter sido esculpida por poderosos ventos do noroeste para se parecer com o brincalhão animal marinho. Por décadas, os cientistas teorizaram sobre os padrões de vento e clima em Marte. Essa descoberta parece apoiar a modelagem climática existente no planeta. Percy enviou para a Terra mais de 20 mil imagens desde que chegou a Marte em fevereiro, incluindo uma selfie que quebrou a internet. Arquivos de áudio também foram enviados da sua missão marciana. Pela primeira vez, pudemos ouvir os sons assustadores e ambientais de ventos extraterrestres na paisagem do planeta vermelho, tudo graças aos microfones a bordo do rover. Pela primeira vez, oxigênio foi produzido usando tecnologia humana em outro planeta. Dentro do Percy existe uma caixa banhada a ouro do mesmo tamanho de uma bateria de carro. É a unidade MOXIE. MOXIE é uma abreviatura em inglês para Experiência ISRU de Oxigênio em Marte. Sim, esse é um nome grande. 95% da atmosfera marciana consiste em dióxido de carbono. A unidade MOXIE coleta dióxido de carbono e, por meio de um intrincado processo químico, o transforma em oxigênio. A unidade produziu modestos, mas ainda históricos, 5 gramas de oxigênio. Isso significa cerca de 10 minutos de ar respirável. Também é um bom sinal do que pode vir no futuro. Quem sabe, talvez um dia a MOXIE consiga processar oxigênio suficiente para sustentar uma colônia humana em Marte. Por enquanto, os cientistas estão mais focados na unidade MOXIE produzindo oxigênio suficiente para criar combustível de foguete. Para impulsionar uma espaçonave moderna de tamanho padrão para fora de Marte, são necessárias 7 toneladas métricas de combustível de foguete e 25 toneladas métricas de oxigênio. Isso seria muito pesado para uma espaçonave trazer da Terra. Portanto, para que haja uma missão tripulada para e de Marte, é necessário que haja alguma maneira de criar combustível no planeta. Para aqueles de vocês preocupados com a solidão do Percy, na verdade ele tem um companheiro especial lá com ele. Dentro do veículo espacial em sua descida a Marte estava um pequeno e caro helicóptero chamado Ingenuity, mas você pode chamá-lo de Genie para abreviar. O mini helicóptero custou à NASA 80 milhões de dólares para ser desenvolvido, mas cada centavo valeu a pena, pois Genie fez história ao realizar o primeiro voo de drone motorizado em outro planeta. Genie foi um grande feito científico, pois os engenheiros originalmente lutaram para projetar um helicóptero pequeno o suficiente que pudesse ser colocado dentro de um veículo espacial interplanetário, mas que fosse poderoso o suficiente para voar em outro planeta. Depois do sucesso de Genie, os cientistas agora estão coletando dados do helicóptero único para ajudar no projeto de microdrones inteligentes aqui na Terra. O helicóptero é usado para explorar terrenos inadequados para o rover. Genie paira sobre a paisagem marciana, coletando dados e tirando fotos aéreas para enviar de volta à Terra. É alimentado por painéis solares acima das pás do rotor. Uma grande preocupação para os cientistas era que os painéis ficassem cobertos por espessas camadas de poeira marciana e deixassem o helicóptero sem potência. Felizmente, o fluxo de ar das lâminas acaba limpando os painéis solares de Genie. Dentro de seus mecanismos, Genie carrega um pequeno pedaço de tecido do tamanho de um selo postal do histórico avião voador de 1903 dos irmãos Wright. Essa é uma homenagem amorosa a esses pioneiros da aviação. O Curiosity Rover pousou pela primeira vez em Marte em 2012 e tem percorrido o planeta vermelho há mais de 12 anos. O Curiosity não foi projetado para detectar vida como o Perseverance, mas sim para determinar se Marte tinha algum dos elementos necessários que poderiam sustentar a vida. Isso inclui coisas como água líquida, carbono e fontes de energia. O Curiosity encontrou um local que os cientistas chamaram de Yellowknife Bay. Esse local já teve um antigo lago. O rover descobriu minerais deixados para trás a partir das águas, mostrando que a água do lago não era muito ácida ou salgada, teria um pH equilibrado. Carbono, nitrogênio e outros elementos que poderiam potencialmente sustentar a vida foram encontrados dentro da cratera do antigo lago. E o mais importante de tudo, o Curiosity encontrou fontes potenciais de energia para a vida microbiana. Então, talvez possa haver vida em Marte afinal. O Curiosity fez história por ser o primeiro rover de Marte a testemunhar e medir uma tempestade de poeira em todo o planeta. Assim como na Terra, o vento sopra constantemente em Marte, alterando a geologia.
Isso cria muita poeira que eventualmente se transforma em grandes nuvens. As nuvens de poeira absorvem a luz do sol e aquecem, tornando os ventos mais intensos. Sem chuva ou oceanos, a cada poucos anos as nuvens ficam tão grandes que envolvem todo o planeta e criam uma gigantesca tempestade de poeira. Em 2018, o Curiosity testemunhou uma dessas grandes tempestades na superfície marciana. Ele observou que a luz solar no planeta diminuiu em 97% e muitas grandes dunas de areia foram deixadas para trás. O Curiosity passou mais de uma década medindo a radiação em Marte. Isso permite aos cientistas descobrir se os humanos poderiam visitar o planeta vermelho com segurança, sem se tornarem radioativos. Até agora, as notícias são encorajadoras e os níveis de radiação de Marte são comparáveis aos experimentados pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso significa que os astronautas poderiam suportar uma viagem de ida e volta de longo prazo, sem se preocupar muito com a radiação. Marte é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. O vulcão gigante tem 21,9 quilômetros de altura, cerca de 2,5 vezes o tamanho do Monte Everest. O vulcão foi formado há milhões de anos, em uma época em que Marte estava repleto de incontáveis vulcões, expelindo lava derretida pela superfície do planeta. O Monte Olimpo é um vulcão escudo, então em vez de lançar violentamente lava e chamas para o ar, a lava flui lentamente pelas laterais do vulcão. Isso lhe confere uma aparência baixa e achatada e uma inclinação média de apenas 5%. Com apenas alguns milhões de anos, o Monte Olimpo ainda é um vulcão bastante jovem. Por causa disso, os cientistas acreditam que ele ainda esteja potencialmente ativo, então talvez possa explodir em algum momento no futuro. O rover Curiosity não apenas observa a geologia local, mas também toma nota do que está acontecendo no céu. Em março de 2021, ele capturou essas cores iridescentes cintilantes no céu, chamadas de nuvens estratosféricas polares. Esse show colorido ocorre quando todas as partículas da nuvem são quase idênticas em tamanho. Geralmente acontece logo após as nuvens se formarem. Imagine que você está a bordo de uma expedição única ao Ártico, que parte para a costa leste do Cabo Bathurst, nos territórios do noroeste do Canadá. Dizem que o local para onde você está indo não tem igual no planeta Terra. O destino final é um local inacreditável, conhecido como Smoking Hills. Essas rochas listradas vermelhas queimam continuamente há séculos. Tem minerais lá que só são encontrados fora do nosso planeta, em Marte. Alguns cientistas até acreditam que este pode ser um local de estudo importante para descobrir sobre a vida no planeta vermelho. A bordo do pequeno cruzeiro, você vai para o convés e vê uma cena incomum no horizonte. Nuvens de fumaça se formando perto de uma colina à beira-mar. É como se um grupo de centenas de pessoas fizesse fogueiras ao mesmo tempo. Mas essa fumaça não é feita pelo homem, diz o guia. Naturalmente, a maioria das pessoas acredita que seja então um vulcão. Alguns no convés até supuseram que uma erupção pudesse acontecer logo. O guia ri, explicando que esse está longe de ser o caso. Vulcões geralmente são encontrados na borda das placas tectônicas. É uma ruptura na crosta da Terra que permite que lava quente e gases escapem para a superfície. Em Smoking Hills, a história é diferente. A fumaça constante é causada por um fenômeno natural, mas você aprenderá tudo sobre isso nos próximos dias. Por mais estranho que possa parecer, essas pedras não começaram a queimar ontem. De acordo com especialistas, o terreno Smoking Hills vem liberando nuvens de fumaça há pelo menos algumas centenas de anos, sem parar. Você ouviu direito, mas os especialistas ainda não têm certeza sobre o tempo que estão queimando. Pode ser milhares de anos. Agora, antes de sair do navio, algumas instruções. O líder da expedição explica que você vai entrar em um local de alto risco. Por isso, trocamos suas botas e roupas de caminhada por um terno especial e máscara de gás antes de pisar no local. As nuvens de fumaça que você está observando agora a uma distância segura são compostas de ácido sulfúrico. Esse produto químico é altamente tóxico e você precisa ter cuidado ao respirar o ar. Então, lembre-se de manter a máscara. E por mais tentador que possa parecer, não toque em nada. A lenda diz que a primeira equipe a explorar Smoking Hills encontrou o local por engano. E imagine, essas pessoas não tinham nenhum dos equipamentos que você vai usar. Os primeiros registros escritos sobre Smoking Hills datam do século XIX.
O explorador irlandês, capitão Robert McClure, liderou uma expedição para encontrar o explorador perdido Sir John Franklin, que havia desaparecido há mais de 5 anos. A tripulação fez uma curva errada ao longo do caminho e se deparou com essas rochas em chamas. Eles também pensaram que se tratasse de um vulcão ativo, assim como você, mas descobriram quão errados estavam quando pisaram no local. McClure ficou curioso e levou uma amostra da pedra de volta para o barco. E a história diz que ela queimou um buraco em sua mesa de mogno. Lembre-se disso quando quiser levar uma lembrancinha para casa com você. Pode não queimar um buraco na sua mesa, mas com certeza voará pelo seu bolso ou por qualquer recipiente que tente usar para levá-la. Agora é o segundo dia e você está pronto para explorar o local. A tripulação da expedição é dividida em barcos menores. No seu caminho para a praia, você percebe um grupo de animais. Eles estão longe da fumaça e parece que estão se alimentando. As Smoking Hills estão localizadas na tundra ártica e há uma rica fauna e flora nas proximidades. Lentamente você está se aproximando da costa. Agora você vê que os penhascos são feitos de pedras listradas de vermelho que parecem ter sido pintadas à mão por alguém. Há outro lugar na Terra com colinas semelhantes. Está localizado no Peru. A chamada Montanha Arco-Íris, ou Montanha de 7 Cores, é um fenômeno natural hipnotizante. Elas são formadas pelo sedimento de diferentes minerais. Enquanto as Smoking Hills são principalmente vermelhas, no Peru, essas montanhas têm listras coloridas como lavanda, ouro, vermelho e até turquesa. Quando você finalmente sai do barco no sopé das Smoking Hills, começa a caminhada. Pisar é difícil com suas botas especiais. As solas são feitas especialmente para suportar temperaturas altas, mas com certeza é difícil manter o equilíbrio. Antes que perceba, você está o mais próximo possível das rochas em chamas. Sua primeira impressão é querer sair dali o mais rápido possível. As condições para a vida humana são difíceis aí. É inóspito. E tudo no lugar diz que você não deve ficar por muito tempo. Mas você também está muito curioso, se perguntando como essas rochas continuam queimando por tanto tempo. A ciência por trás disso não é muito complicada. As rochas que você está vendo são chamadas de folhélio. Esse é um tipo de rocha sedimentar formada por minerais argilosos. O guia explica que o segredo da fumaça está no chão. O solo é formado por enxofre e carvão. Quando entram em contato com o oxigênio, se inflamam espontaneamente, liberando a fumaça que você está vendo agora. As poucas lagoas da região têm uma água muito ácida. Os cientistas dizem que essa região é a única no mundo a ter um pH negativo. Isso significa que essa água é naturalmente corrosiva, então não se atreva a bebê-la. Certifique-se de levar consigo sua própria garrafa de água ao sair do navio. Você passa algumas horas lá, mas parece um dia inteiro. Os trajes são pesados e respirar através de uma máscara de gás não é sua ideia de conforto. No fim do dia, você volta para o navio, desfrutando de um belo pôr do sol no Ártico no caminho. Na manhã do seu terceiro dia, você terá uma bela surpresa. Você não vai sair de novo. Em vez disso, vai fazer uma viagem ao espaço sideral. Metaforicamente, é claro. O guia fala sobre a conexão entre Smoking Hills e Marte. Procurar vida em Marte tem sido uma jornada, mas recentemente os cientistas descobriram a emocionante presença de jarosita nas Smoking Hills. E adivinhe, jarosita é um mineral abundante em Marte. Especialistas acreditam que isso pode indicar que Marte teve água corrente em algum momento no passado, uma vez que a jarosita precisa de água subterrânea para se formar. Essa enorme descoberta pode aproximar a ciência de um avanço. Realmente existiu vida em outros planetas do Sistema Solar? Marte tem estado no mapa da pesquisa científica por ser o planeta mais provável a ter desenvolvido vida. A temperatura atmosférica agora é insuportável para a vida acima do solo, mas era semelhante à da Terra em algum momento. A prova mais importante e necessária é encontrar evidências de água corrente. Neste momento, enquanto falamos, o rover Curiosity está por lá procurando informações que possam sugerir a existência de vida em Marte, passado ou presente. Só por curiosidade, Curiosity, o rover, vem explorando a superfície de Marte há mais de 3.566 dias. Se você fizer as contas, isso são 9 anos e 279 dias.
E caso esteja se perguntando por que estamos tão ansiosos para encontrar vida em outros planetas, de acordo com a NASA, a busca por vida em outros planetas pode nos ajudar a explicar muito sobre nossa própria história, de onde viemos e talvez até para onde estamos indo. E quem poderia ter adivinhado que os cientistas poderiam começar a encontrar respostas para isso na tundra ártica? Emocionante, não é mesmo? Agora é o 4º dia a bordo do navio e a expedição está chegando ao fim. Hora de voltar para o Canadá continental. Você acabou de visitar um dos lugares mais inóspitos do mundo. Agora é hora de nos dizer o que você achou dessa jornada e o que aprendeu ao longo do caminho. Escreva tudo nos comentários abaixo.